A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Chegamos à lição de número 3, cujo tema é Conservando Valores e Guardando a Identidade. Nesse terceiro trimestre de 2024, estamos estudando a revista Na Cova dos Leões, escrita pelo pastor Valmir Nascimento, extraindo exemplos de fé e fidelidade da história de Daniel para a nossa juventude. Antes de entrar no conteúdo dessa aula, me permitam mais uma vez convidar você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever e assinar o sininho das notificações. Nas próximas semanas teremos muito conteúdo novo, consegui inclusive uma entrevista exclusiva com o pastor Valmir Nascimento, que foi um dos palestrantes da 36ª edição da COED em Florianópolis nesse mês, e eu vou colocar aqui aos poucos esse material, essa entrevista vai ser dos primeiros vídeos aqui da próxima semana. Então, para você não perder nada, para você ficar sabendo em primeira mão quando os vídeos forem ao ar, então você deve assinar o sininho das notificações e se inscrever no canal. E também ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar o canal para mais pessoas, atingindo assim outros professores como você. O objetivo aqui é trazer um conteúdo sucinto, com dicas pedagógicas e sugestões de abordagem dinâmica, para ajudar você a ter ideias de como apresentar o conteúdo de cada semana, visando sempre o aprendizado da sua classe. Então fica aqui esse convite, se inscreva, curta, compartilhe e que Deus o abençoe. A lição de número 3 continua o nosso estudo pelo livro de Daniel e se detém na conhecida passagem do capítulo 1, onde os jovens hebreus decidem não se contaminar com os manjares do rei. Em outras palavras, eles decidem não abrir mão dos seus valores e da sua identidade. Daí o título dessa lição. O comentarista da lição faz aqui nessa aula uma comparação entre aqueles jovens na Babilônia e os nossos jovens hoje inseridos no mundo da universidade. Eu quero lembrar que o pastor Valmir é autor do livro O Cristão e a Universidade. Então ele vai abordar aqui com muita propriedade e conhecimento de causa esse tema. Esse é um dos principais livros que nós temos a respeito do assunto. Inclusive, eu vou deixar aqui como uma sugestão de leitura esse livro do pastor Valmir, em especial o segundo tópico do capítulo 1, que está passando aí na tela, um trechinho dele, e eu vou deixar o link para você baixar este capítulo aqui na descrição. Por uma questão de direitos autorais, nós não podemos divulgar o PDF de obras completas, mas este pequeno trecho aqui já vai fazer você ter um gostinho então do que é esse livro, e você pode adquirir aí no site da CPAD, numa livraria aí na sua cidade, Então você terá acesso a esta obra, esse livro, um livro muito importante, não apenas para este trimestre, mas você que trabalha com jovens, é sempre importante você ter boa literatura a respeito de assuntos que são importantes para os nossos jovens, e este com certeza é um material sempre muito relevante. As demais sugestões de leitura, como todas as semanas, a leitura semanal, ela é sempre importante porque ela vai ampliando a sua compreensão a respeito de alguns assuntos que serão abordados em cada um dos tópicos, e também a leitura do livro de Daniel. Caso você ainda não tenha nessas primeiras semanas relido todo o livro de Daniel, eu indico que você faça essa leitura. Isso vai te ajudar a ter uma segurança melhor na hora de passar o conteúdo dessas lições. Entrando aqui na nossa lição, ela está organizada em 3 tópicos, com 3 objetivos bastante claros: descrever a submissão dos jovens hebreus ao ensino na Babilônia, conscientizar sobre os perigos da relativização de valores e da desconstrução de identidades, mais uma vez 2 marcas características do sistema pós-moderno sobre o qual nós estamos vivendo hoje. E o terceiro objetivo, propor ensino para hoje, considerando o exemplo de Daniel e seus amigos. Eu acredito que você não vai ter problemas, professor, para expor esses tópicos, porque a lição ela está muito bem escrita aqui, está muito didática. O professor Valmir escreve com bastante clareza. Então, uma boa leitura do conteúdo da lição certamente já vai fazer você conseguir ter uma aula muito boa no próximo domingo. Mas, a título de sugestão, eu trago novamente aqueles vídeos que eu já sugeri na primeira lição do trimestre, que foram vídeos que eu gravei em um trimestre anterior aqui, no ano passado ainda, mas que eles ampliam então aqui o conhecimento sobre esse assunto. Então, mais uma vez eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas procure não se aprofundar demais, Como eu falei, a lição ela está muito bem escrita, com bastante profundidade, e é importante, inclusive, você tomar cuidado com o tempo. Essa é uma lição com bastante conteúdo e você precisa ser conciso e preciso para extrair dela aquilo que será mais proveitoso para os seus alunos. Nós sabemos que essa muitas vezes é uma dificuldade nas nossas classes de EBD, chegarmos
até o final da lição, né, a conclusão da lição, no tempo estipulado. Então ore, peça orientação do Espírito Santo para que a aplicação seja guiada por ele. E aí você vai conseguir fazer uma aplicação personalizada em cima daquilo que os seus jovens mais precisam. E como é o nosso objetivo aqui no canal, para que a sua aula ganhe dinamismo, tenha uma aplicabilidade prática, eu proponho uma conclusão baseada na orientação pedagógica da revista de professor. Ela traz aqui a leitura de um texto com os seus alunos e a posterior discussão dele em classe. Esse pequeno trecho é do livro Panorama do Pensamento Cristão, onde é citado então: quando Daniel e outros membros jovens da nobreza judaica foram levados cativos para a Babilônia no século VII a.C., eles mantiveram sua identidade, enfrentaram e venceram a cosmovisão de seus captores, em parte porque estavam bem fundamentados em sua própria cosmovisão. Eles julgaram o que era bom e mal, certo e errado, proibido e permitido. Mas, sem uma compreensão clara das crenças centrais dos seus captores, eles facilmente poderiam ter sido assimilados pela vida e cultura babilônicas. Para ampliar a sua discussão, eu vou trazer aqui outro trecho, esse do livro do pastor Valmir, já mencionado, né, O Cristão e a Universidade, que ele dialoga então com essa questão aqui da cosmovisão. Está na página 34 do livro, também está ali naquele link que eu vou deixar aqui na descrição para você baixar o PDF aqui, né? Você vai ter acesso então também a este trecho aqui. O que é cosmovisão? É uma forma de enxergar o mundo. É um mapa mental, uma lente intelectual a partir do qual interpretamos a sociedade e os acontecimentos. Com efeito, cosmovisão cristã é o modo como olhamos para este mundo a partir dos pressupostos bíblicos e aplicamos os seus princípios a todas as esferas da sociedade, seja na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade ou no governo. Desse modo, considerar o cristianismo como uma cosmovisão abrangente implica em reconhecer a integralidade da fé cristã, aplicável a toda a realidade e não somente a uma parte dela. Então notem, a cosmovisão cristã, ou ter o cristianismo como uma cosmovisão, ele vai bater de frente com o que nós já estudamos aqui em lições anteriores, que é a secularização do mundo. Com base em palavras como a laicidade da sociedade, né? Ensino laico, escola laica, muitas vezes eles querem fazer com que nós deixemos o nosso cristianismo em casa, nós deixemos o nosso cristianismo dentro das paredes da igreja. E o que a lição traz como discussão para os seus jovens é justamente o contrário disso, é levarmos o cristianismo como uma forma de enxergar o mundo, levarmos ele como uma cosmovisão em todas as nossas relações, em todo o nosso dia a dia, em todo o nosso cotidiano. Então esta é a discussão que a lição aqui propõe que você faça com os seus jovens. Mas para que essa discussão em sala seja produtiva e gere engajamento na turma, é importante que você conecte esse assunto com o dia a dia dos seus alunos, mas de uma forma que eles criem essas conexões. Porque uma coisa é você impor uma resposta pronta, a outra é você guiar o seu aluno até essa resposta. E esse é o papel do educador moderno, é um mediador. E nesse sentido eu indico então o uso de uma ferramenta de metodologia ativa chamada Ver, Pensar e Conectar. Essa é mais uma das rotinas de pensamento que frequentemente eu tenho sugerido aqui em nossos vídeos. Nesta ferramenta são 3 momentos básicos. O ver é o momento de ler, ou de ouvir, no caso aqui, o texto. Então nesse momento você instrui os seus alunos para que eles ouçam com bastante atenção e, se necessário, né, que façam observações, que escrevam ali, que chamou a atenção deles nesse momento de leitura. Pensar é o segundo momento, o momento de reflexão. Aqui, mais uma vez, é um momento silencioso. Então você vai fazer a pergunta, né? Quais são os pensamentos que você tem sobre o texto? O que esse texto fez você pensar? E aí você vai deixar por alguns segundos, né? 1 minuto ou 2 minutos, 30 segundos. Mas é importante que tenha esse tempo de silêncio, para que ele consiga organizar os seus pensamentos. Muitas vezes o nosso aluno gosta muito de falar, de participar, mas às vezes ele não para pensar naquilo que ele vai falar. Então esse momento do pensar é muito importante, esse momento de reflexão. E o terceiro momento, conectar. Aí sim é o momento de discussão. Quais são as conexões que podem ser feitas entre você e o texto? Como que esse texto pode ser conectado a contextos maiores? Então são perguntas aqui que podem ser utilizadas para gerar esse terceiro momento. E essa é uma ótima forma então de levar os seus alunos a meditar nesse texto que foi lido, a sistematizar o seu pensamento para só depois então poder externar.
Muitas vezes, mesmo nós, né, falamos sem muita reflexão. E essa ferramenta ela ajuda então a evitar isso. E quando usada várias vezes, que esse é o objetivo das rotinas de pensamento, né, que elas se tornem uma rotina de fato. Então quando você usa ela várias vezes, acaba levando o nosso aluno a desenvolver o hábito de refletir de forma ordenada, para só depois então expor as suas ideias. Certamente vai contribuir para o crescimento global do seu aluno enquanto uma pessoa, né, enquanto um ser humano, e não apenas aqui enquanto estudante. E também potencializa a aprendizagem na sala de aula, tornando nossas aulas mais dinâmicas, mais objetivas e mais proveitosas. Eu tenho certeza que um pensamento que o seu aluno tem a respeito desse assunto vai ser lembrado por muito mais tempo do que se você trouxesse esse pensamento e tentasse impor isso para ele. Então, fica essa dica. Experimente começar a trabalhar dessa forma com seus alunos e depois me conte como foi o resultado. Posso ouvir um amém? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que esta ferramenta, né, do ver, pensar e conectar, junto aqui com a orientação pedagógica da lição de professor, leve você a ter uma conclusão interessante, uma conclusão que engaje os seus alunos e que principalmente seja útil para a sua vida prática, né, que ele consiga desenvolver alguma forma de entender como que ele pode trazer a cosmovisão cristã para o seu dia a dia, para a sua escola, para a sua universidade, para os seus enfrentamentos na sociedade. Isso com certeza vai fazer a diferença na vida dele. E essas, meus irmãos, foram as minhas dicas então para essa aula. Eu espero que tenham sido úteis para a sua ministração. Eu me despeço desejando uma ótima aula nesse domingo, que a sua classe saia fortalecida e mais do que nunca disposta a preservar a nossa cosmovisão, preservar os nossos valores, a nossa identidade nessa Babilônia cultural que nós estamos vivendo. Um forte abraço, clica no like, se inscreva e nos vemos na semana que vem.